Olá, estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo Facebook, YouTube, Instagram e através dos podcasts no Anchor e no Spotify. Nós vamos conversar com a Juliana Montanha, que é diretora da indústria de erva mate Chimango, de Ilópolis, no Rio Grande do Sul. E para bater papo junto comigo com a Juliana, está a Alessandra Fraga, da Coordenação Nacional da BPW, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional, coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento Solidário Empresarial surgiu agora no momento que estamos vivendo. A pandemia chegou, né, isolamento social também, nossas empresas tiveram que parar e nos perguntamos o que vamos fazer. Ana Paula, eu e o Rogério criamos esse espaço, o Movimento Solidário Empresarial, para também conversar sobre as nossas dificuldades, nossos problemas e também ser um canal para todas as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, poder também ter dicas, auxílio, algo que faça sentido para quem está nos ouvindo. Então, é um movimento para todos, para podermos sair melhor deste momento bem complexo que estamos vivendo. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com cursos, treinamentos, com desenvolvimento de pessoas, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é solidário, a qual a cada convidado que recebemos aqui, aprendemos um pouco mais com as suas experiências, com as suas vivências e assim podendo possibilitar a todos que estão nos assistindo a conseguir desenvolver sites, ideias, novos negócios, novos produtos, a repensar no seu negócio nesse momento que é tão único, tão diferente do que nós vivemos. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação de empresas familiares e de pessoas, sou escritor, tenho 7 livros editados e mais 2 que logo estão chegando. Fundei a Tempus Consultoria há mais de 25 anos atrás e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. Juliana Montanha, muito obrigado por abrir sua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, Rogério, Ana Paula, Alessandra. É uma honra, é uma satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. Então, fica o meu agradecimento em nome da empresa, de toda a diretoria da Chimango, pela oportunidade de estarmos aqui. A Chimango Indústria de Erva Mate foi fundada em 86, né, pelo meu pai, meu pai Valcir Montanheri e Sérgio Dalacqua. Né, então, estamos completando 34 anos e eu estou na linha de sucessão familiar. Um tema bem abrangente aí, vocês que atuam na área de consultoria sabem, não é? O quanto é um tema delicado, é um tema importante, né? Essencialmente no sul do Brasil e no Brasil como um todo, nós temos muita empresa familiar. Então, essa é a história. O setor ervateiro é complexo e composto por muitas histórias complexas também, de todas elas familiares, né? Uma curiosidade. Então, estamos aí, chegando na segunda geração, mas é uma empresa que, na verdade, a história dela inicia com o cultivo da erva mate já pelos imigrantes italianos que chegaram na nossa região. Então, desde meu bisavô, existe essa história, digamos, ligada da família, né? Final de 1800, com a chegada deles no Brasil, já começaram o plantio, o cultivo e a produção artesanal, digamos assim, com o sistema dos carijos, o sistema antigo, não é? E vem do bisavô, o avô, e aí estamos aí, levando adiante a história, a cultura e a saúde, né, dessa planta maravilhosa que nos foi dada aqui, herança dos índios guaranis, e que a gente está levando adiante aí para as pessoas, especialmente em tempo de pandemia, né? Juliana, a gente tem pessoas que nos acompanham em todo o Brasil, né, e nós já realizamos conversas com pessoas de todos os continentes e mais de 8 países. Então, acho que é legal
mostrar, eu estou aqui com uma erva mate, porque realmente eu gosto muito desta erva mate, gosto muito da chimango. O costume da erva mate é uma coisa que não é apenas gaúcha, né? Ela é do uruguaio, ela é do argentino, ela é do paraguaio, e aqui a gente tem essa questão muito forte. E, por outro lado, a gente estava outro dia conversando com a Juliana, e ela estava me comentando que, de certa forma, é um pouco a contramão do que está acontecendo com grande parte dos negócios, porque o agronegócio e a erva mate, ela está vinculada à cadeia produtiva do agronegócio, ela não parou. O que aconteceu, Juliana, nesse momento de pandemia de fato existe a possibilidade de até ter havido um aumento de demanda em cima da erva mate? É uma curiosidade, Rogério, porque assim como você falou, Uruguai, Argentina, Paraguai, eles já têm também, obviamente, o costume do mate, mas eles já vinham com uso individual, cada um com a sua cuia. E o gaúcho, nós aqui do sul do Brasil, temos mais o hábito de compartilhar a cuia, né? E com a pandemia, a orientação que se recebeu foi do uso individual, adotar o mesmo hábito dos hermanos, cada um com a sua cuia. Ou seja, continuar com o hábito do chimarrão, que é muito saudável, mas procurar a cuia individualizada. Então, isso sim foi até o que a gente achou, o setor se assustou um pouco no início. Nossa, mas uma coisa compartilhada, como é que as pessoas vão ver? E aí houve um movimento muito grande por parte até de pessoas famosas, tradicionalistas, motivando a não deixar o hábito, mas sim a ter a sua própria cuia, a sua própria bomba, ou compartilhar somente com os mais próximos, né, de família. E isso sim nos deu uma ajuda o fato de que também as pessoas estão trabalhando mais em home office, também permite mais o preparo do chimarrão. Então, no nosso setor, graças a Deus, a gente pode dizer que houve um benefício, sim. Juliana, mas apesar de ter havido essa questão que trouxe um benefício, certamente, tanto no entorno da empresa, como com as pessoas que tu te relaciona, tu percebes impactos, né, nessa questão de saúde e preocupação, como na questão de negócio. Pode compartilhar com a gente um pouco dos impactos que tu percebeste dentro da tua realidade e que estão acontecendo agora? Uhum. Bom, a gente teve todo o comércio, né, muito abalado, assim, tudo isso obviamente prejudicou, porque o comércio a gente entende também mercados menores, né? No início alguns mercados sofreram bastante, as pessoas buscavam mais grandes redes, né? Então o pequeno mercado num primeiro momento sofreu. Hoje a coisa está mais normalizada, porque todos passaram a aderir a ter cuidados, assim, não é? Medir a febre. Nós temos cidades da grande Porto Alegre que já estavam no início da pandemia medindo a febre, agora virou um hábito de todos, né? Todo o comércio, mas assim, cresceu muito rápido o aprendizado, então eu acho que isso também fez com que a gente tivesse um impacto ou menor ou mais tardio, talvez, né? Sempre falando em supermercados, a gente costumava fazer muita degustação, a gente chama abordagem de degustação no ponto de venda, né? É um diferencial, é uma coisa que a gente entende que faz com que o cliente se aproxime, conheça a marca, ali você tem a oportunidade de explicar o diferencial da empresa, o selo de qualidade. Esse trabalho também, no início, ele foi totalmente eliminado, não é? Porque quanto menos gente nos mercados, melhor, né? Hoje em dia a gente já retomou, mas de uma maneira muito mais distante, né? Então, isso foi uma coisa que prejudicou, a gente tinha muito contato. Outra coisa que a gente fazia muito era eventos, a gente denomina mateadas. Mateadas é participar de um evento cultural, social, em comunidades, nas escolas. Então, a gente tinha muito hábito de estar presente, oferecendo um chimarrão nos eventos, cumprindo até uma parte social da empresa. Em comunidades carentes, enfim, e todos os eventos a gente sabe que foram cancelados, então nesse sentido a gente também teve que recuar, né? Tem que se adaptar, né, Rogério? Juliana, tu estudaste um período na Itália e desenvolveste atividades profissionais na Itália. Uhum. A realidade da Itália, de certa forma, ela tem algumas similaridades importantes com a realidade do sul do Brasil e com o Brasil como um todo, no que diz respeito à importância das pequenas organizações
e das empresas familiares dentro do contexto da economia. Tu podes enxergar algumas similaridades e eventuais diferenças entre o comportamento dos empresários gaúchos e brasileiros e do comportamento dos empresários lá da Itália no que diz respeito ao processo de gestão, ao processo de enfrentamento de crises de um modo geral, e se tiver informação com relação à pandemia agora? Uhum. Eu vejo assim, Rogério, a Itália no pós-guerra, ela se reergueu através das micro e pequenas empresas, né? E foi por isso que eu escolhi a Itália. Primeiro, para voltar às origens, né? Eu quis muito resgatar a história da nossa família. Mas, segundo, eu busquei um país que tem no berço a pequena e média empresa. Eu busquei algo parecido com a nossa realidade para tentar aprender a globalizar mais a nossa empresa. E essa foi a primeira grande diferença positiva que eu notei. Eles lá, pode ser uma empresa do agronegócio, super pequena, super isolada, e ela já está pronta para exportar, ela já exporta, ela já é globalizada. Não importa o tamanho dela, a estrutura. Aqui, para uma pequena empresa familiar, principalmente de cunho do agronegócio, se ela está numa cidade muito pequena, colocar o seu produto no mercado global é bem mais limitado do que lá. É como se lá elas já nascessem globalizadas, independente do porte, né? E da localização. Você não tem que estar num grande centro, bem pelo contrário. Mas você tem que ter uma preparação, uma rastreabilidade de produto, qualidade, certificação, denominação de origem, se for sempre falando do agrobusiness, que é mais próximo da minha realidade, mas também se aplica ao setor metalmecânico, por exemplo, que era a região onde eu morava, era muito forte esse setor. Então, é a profissionalização que faz a diferença, não importa o tamanho da sua empresa, né? Nem se ela é familiar ou não, mas importa o quanto você quer se profissionalizar para ser global, para estar globalizada, ser uma empresa globalizada, né? E isso, hoje no Brasil a gente já vê mais, já tem mais de 10 anos que eu morei lá, né? Então, naquele tempo era muito gritante essa diferença. Aqui exportar para uma pequena empresa parecia um tabu, parecia que você estava falando um palavrão se falasse exportar para uma pequena empresa familiar. E hoje em dia as coisas já estão tomando um rumo mais profissional. Aí entra a certificação, digamos, eu falo da nossa certificadora, que é a Emater, que certifica os produtos agrícolas, não é? E entra uma série de quesitos que tem que se cumprir para estar no exterior, né? Isso é a primeira questão, porque ali entra boas práticas agrícolas, boas práticas de fabricação, e tudo isso no exterior é visto com muitos bons olhos, e o mercado interno precisaria amadurecer um pouco mais, né? Agora, falando de gestão, embora eles tenham muitas empresas capacitadas e bem preparadas, eu noto que aqui, daí falo mais do Rio Grande do Sul, que é onde eu domino mais, né? Não vou adentrar muito em outros estados, mas eu vejo que a gente também tem um sistema de gestão muito qualificado, né? A gente tem assessoria de entidades, enfim, basta procurar, que no Brasil também tem muita coisa boa, né? Buscar as próprias entidades, né? Conselhos federais, conselhos regionais, sempre existem caminhos para você buscar informação e se profissionalizar, né? Então, eu acho que tem bastante indústria que faz gestão. E outro ponto que eu acho bem fundamental é você fazer gestão não é para mostrar para os outros, é fazer para ser uma empresa saudável, né? Com longevidade, com saúde financeira. Não é só ter um bom faturamento, é você estar preparado para enfrentar momentos, inclusive, como esses. Não adianta a empresa parecer que está bem e ver a ponta do iceberg. Aí, quando vem a crise, poxa, daí você vê tudo que estava embaixo. Então, a empresa, quando tem uma gestão saudável, ela não é só a ponta do iceberg que você está vendo, é uma estrutura como um todo sólida e não frágil. Então, nesse momento aqui, seja na Itália, aqui no Brasil, eu acho que quem não tinha base sólida vai ruir, sabe? Essa é a sensação que a gente tem pelos contatos que eu ainda tenho lá, né? Participei também do movimento das mulheres empresárias na Itália, então fico muito feliz em trocar contigo também essas informações que com certeza, né, Alessandra, tu tem muito também para me passar sobre isso, mas elas me passam muito isso, eu aprendi muito lá nessas reuniões, né? É não deixar a coisa ficar superficial, porque quando vem crise, o que está embaixo aparece, né? Isso é inevitável.
Alessandra Fraga. É muito bom ouvir tu falar, Juliana. Eu estava pensando em tudo isso que tu estava falando, nessa questão de busca de apoio, de redes, a importância das redes, né, para nos fortalecer, para nos apoiar, até para nos capacitar, né? Muitas vezes a troca de experiência com essas mulheres, com essas pessoas, nos capacita, nos auxilia, né? A experiência do outro faz a gente crescer, né? Mas buscando um pouco essa questão, a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, a gente sabe que as nossas empresas foram colocadas em xeque, né? Mas eu vou puxar para o lado da questão da empresa familiar. E a gente tem comentado muito aqui nas nossas conversas, muitas vezes da resistência dos empreendedores e dos empresários têm em se abrir para a inovação, para a tecnologia, né? E numa empresa familiar, são as empresas que têm essa abertura vamos dizer assim, do pai, dos avós, que possibilitam as outras gerações buscarem capacitações, buscar a inovação, buscar a tecnologia. Muitas vezes é esse movimento, né, de novas gerações buscam tudo isso para dar suporte e estrutura, como tu falaste, para essa empresa ter longevidade, né? Então, eu te pergunto assim, como é que tu acha que aqui no Sul, as empresas, as micros, as pequenas empresas familiares, qual é a mentalidade delas? Tu vê que elas estão abertas à busca dessas tecnologias, dessas capacitações para continuar ou não? Como é que tu vislumbra esse cenário com ou sem pandemia? Né? Exato, com ou sem pandemia, a gente tem que analisar os dois casos, não é? A gente tem belos casos aqui no Rio Grande do Sul de inovação, de setores que se profissionalizaram de verdade e que hoje competem globalmente, e de empresas familiares, né? A gente sempre usa muito o exemplo do setor do vinho, né? Região da Serra de Bento, enfim, essa região produtora vinícola, que se capacitou, né? Com certeza foram as gerações novas que foram praticamente dando vida nova, não é? Mas sempre com o aval de quem fundou, porque não adianta ficar numa guerra interna, os novos querendo inovar e os antigos puxando para trás. Isso aí com certeza foi um movimento de pessoas que abriram a mente, e no início com certeza foram poucas famílias, né, pelo que eu tive a informação, e que hoje é um modelo, né? Hoje tem gente do exterior visitar o Vale dos Vinhedos, por exemplo. Tem o setor das olivas, que também está crescendo, das oliveiras, que está crescendo bastante, muito com característica também familiar. Mas se não vem a inovação e a profissionalização, o setor já nasce condenado, não é? E o setor ervateiro é muito conservador, ele atua muito no mercado local, mas a erva mate também está ganhando muitos mercados fora, não é? Seja gaúchos que moram no exterior, seja subprodutos de erva mate em função dos benefícios. Então, quem inovar, quem for aberto à inovação e se preparar para o global, vai ter muito mais chance aí de atuar. Mas eu acredito que o setor gaúcho tem muitos casos de empresa familiar, sim, que inovou e que se consolidou muito bem no mercado. Ana Paula Rodrigues Bon. Muito obrigada, Rogério. Juliana, seja muito bem-vinda a este movimento. Muita gratidão por ter aceito esse convite, por estar aqui compartilhando conosco o teu conhecimento, as tuas experiências, trazendo a história da Chimango, de toda a realidade do que vocês estão vivendo nesta pandemia. Tu trouxeste a questão da internacionalização. Nós estamos desenvolvendo um projeto de internacionalização chamado Think Global Bootcamp, que aqui em Porto Alegre, em especial, terá uma turma somente para mulheres, para fomentar e incentivar que mulheres que tenham os seus negócios e queiram internacionalizar e até mesmo que queiram adquirir o conhecimento de como adentrar esse mercado internacional, a gente vai fazer uma turma justamente para incentivar a internacionalização das empresas. Essa é uma questão que a gente traz justamente porque a gente percebeu essa dor, essa necessidade de obter conhecimentos voltados para a internacionalização e como desenvolver isso. A gente está buscando meios de sanar, né? A gente conseguiu enxergar oportunidades em meio a todo esse processo. E outra questão que tu traz é sobre a gestão saudável das empresas. Tu foi buscar fora, tu teve a oportunidade de ir em outro país que
pela questão da micro e pequena empresa, tinha similaridade de como desenvolver esse processo parecido com o Brasil. No entanto, eles já tinham uma escala de conhecimentos mais avançados do que o nosso. Até mesmo tu trouxe o exemplo de que lá as empresas já nascem internacionalizadas, já nascem exportando, e isso é muito comum para eles, algo que ainda, mesmo 10 anos depois do que tu vivenciou lá, a gente ainda percebe muito essa dificuldade, tanto pela burocratização, quanto questão de certificação, e também a cultura dos empresários e empreendedores. Mas traz um pouquinho para nós, mais pontual, quais os conhecimentos que tu trouxe referente a como ter uma gestão saudável? O que faz parte de ter uma gestão saudável? Então, Ana Paula, primeiramente, parabéns, né? Essas iniciativas de apoio, elas são muito mais que bem-vindas, né? Porque quem está iniciando um processo de inserção no mercado global, quando tem apoio, quando tem um caminho, alguém que possa dar esse suporte, já facilita muito, não é? Porque realmente as primeiras exportações parecem um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem no Brasil uma figura do despachante que nenhum país entende o que é. Para entender o tamanho da burocracia no Brasil. E tu tenta explicar para as pessoas o que é despachante. Depois que eles entendem, eles veem que não dá para ficar sem, porque a burocracia é tão grande que realmente é... Mas para que burocratizar quando deveria se facilitar, não é? Então, essa é uma questão bem importante. Mas de gestão, assim, o que eu vi lá que agregou muito, assim, para mim, nessa parte de gestão, foi olhar com muita praticidade os números, através de ferramentas como o Balance Scorecard, né, que são os instrumentos de gestão, de performance da gestão. É assim, não crie um mundo de coisas, não crie 1000 planilhas de Excel e 1000 gráficos, porque você não vai poder ver tudo. Ninguém mais tem tempo de ficar criando muita coisa, né? Crie poucos indicadores, mas indicadores eficazes, eficientes, que vão fazer você olhar para aquilo e ter o norte da coisa, né? Então, você direciona e depois fica medindo através desses indicadores. Tem que simplificar as coisas e, ao mesmo tempo, não deixar de olhar para as coisas importantes, né? Então, simplificar no sentido de não olhar 1000 coisas, né? Fazer da gestão algo prático, eficaz e simples ao mesmo tempo. Tentar equilibrar isso, não é? Então, isso depende muito da equipe, mas, acima de tudo, do líder, porque as pessoas que estão na equipe, quando você explica a importância disso e faz um trabalho de time, né? Todos participam com muito boa vontade, mas tem que estar muito claro que está na cabeça do líder. Por que fazer esses gráficos? Por que o meu setor vai ter que produzir esse número a cada mês ou a cada trimestre? Por que a gente vai sentar e conversar? Por que vocês estão sendo convidados a participar e não é só a diretoria que participa, né? Então, existe essa gestão colaborativa e eu chamo de uma maneira prática, dinâmica. Tem sempre um ditado que eu gosto de usar, que a administração é bom senso, né? Então, coloca isso em prática, vê se realmente é importante e eu acredito que assim, simplificando, mas não deixando de dar atenção para os números que são realmente importantes de ser olhados, né? E aí pega cada setor aí, aplica a Balance Scorecard para cada setor e cria uma rotina de revisão, não é? De mensal, trimestral, uma anual, uma reunião maior anual, enfim, planejamento estratégico, né? E eu acredito que com coisas simples e eficazes dá para tocar o barco com tranquilidade. Juliana, tu viveste um período na Itália, estudaste lá, trabalhaste lá, e aí tu estás aqui no Brasil, falaste há mais de 10 anos e estás agora frente à direção da Chimango, que é uma indústria de erva mate no interior do estado do Rio Grande do Sul. A pergunta que eu tenho é, o empresário brasileiro, de um modo geral, ele não gosta muito de planejar. Ele não gosta muito de olhar o dia de amanhã. E menos ainda quando a gente fala da possibilidade de fazer algum tipo de previsão, de plano de contingência para uma situação de emergência. Se tu fores fazer uma comparação entre a cabeça do empresário italiano
e a cabeça do empresário brasileiro, ou pelo menos do gaúcho. Tu percebe que existe alguma diferença com relação a essa vontade de estar preparado para uma situação de adversidade? Sim, sim, porque a Itália tem uma história de adversidades, né? Que eu digo que por sorte a gente não tem. Se você pegar guerras, não é, terremotos, o que essa gente passa, a gente ergue as mãos para os céus que não tem esse tipo de catástrofes, digamos assim, não é? Então, um povo que passa por esse tipo de situação, ele por si só ele já é mais prevenido, entendeu? Então, ele já dá mais valor por planejar as situações empresariais, até familiares, por uma questão até de sobrevivência, né? Então, eu acredito que sim, que o italiano ele tem mais essa questão de se prevenir. O gaúcho, que descende, muito dele é descendência europeia, também eles passaram muito trabalho, né, para chegar em outro continente, iniciar uma vida, e não foi uma escolha, vamos para o Brasil começar uma nova vida. Eles foram praticamente obrigados, não foi uma história feliz essa migração que houve, não é? Foi praticamente por sobrevivência também, ou para buscar uma oportunidade de vida melhor. Então, de certa forma, tem que cuidar para isso não se perder, porque estava muito arraigado, digamos lá na cultura do bisavô, do avô, essa questão de economizar, de não desperdiçar recurso, isso é muito forte na cultura alemã e italiana, não é? Que isso não se perca nas novas gerações também, para que não ocorra aquilo dos netos colocarem tudo fora, né? Então, essa questão de ter o planejamento, de saber economizar, meu pai usa um ditado, tem que poupar quando a lata de banha está cheia, não é quando ela está esvaziando, né? A gente tem que aprender a economizar quando tem recurso, não quando a coisa já desandou, não é? Que aí não dá mais para planejar nada. Então é isso, eu acho que a gente tem que ver o que essa cultura europeia nos trouxe naquela ocasião e usar as coisas boas. E eu acho que esse planejamento, né, faz bastante parte da cultura europeia e o italiano é muito preparado, sim, para isso. Juliana, como a gente falou, né, nós temos pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro e em mais de 10 países. Né? Nós já conversamos com pessoas de mais de 8 países, a gente tem seguidores aí em mais de 10 países. Pode explicar um pouco para quem não é gaúcho, como é que funciona essa questão do erva mate? E outra coisa, né? Por onde anda o erva mate no Brasil e no mundo? Por onde? Pode repetir? Onde anda a erva mate no Brasil? Onde tem um gaúcho, vai ter erva mate. Não sei se já aconteceu quando vocês viajam para o exterior ou até dentro do Brasil, né? Tá lá no Nordeste com a cuia na mão, já gritam, gaúcho, né? Bom, então, para tentar explicar um pouco da cultura, assim, do chimarrão, é uma planta que geograficamente ela nasce somente no sul do Brasil, no Paraguai e na Argentina, né? Então, a área de cultivo dela realmente geograficamente é muito limitada e é uma herança dos índios Guaranis e Caigangues, não é? Mas especialmente os índios Guarani teve mais contato aqui na nossa região. Depois Paraná foi mais Caigangues e aí cada região é uma tribo. Eles usavam, no início era só os caciques que podiam usar a erva mate. Veja como ela era uma coisa muito importante assim. E eles mastigavam as folhas, não era infusão. Depois eles aprenderam a fazer a infusão. E como é que passou do índio para o homem branco? Foi no tempo da colonização espanhola, né? Os jesuítas vieram para cá e aí teve esse primeiro contato. Imagina, os padres olhavam para os índios e diziam, nossa, o que é isso? Até achavam que era algo que fazia eles perderem tempo, tentaram tirar como cultura e não conseguiram. E depois eles observavam que as tribos que bebiam mate eram mais saudáveis, tinham menos enfermidades, esses índios, entende? E aí eles viram que era coisa boa e denominaram ouro verde, passaram a exportar para a Espanha, né? Através dos jesuítas chegou na Europa, então, a erva mate. Então, esse é um nascedouro, assim, um pouco de tudo e como é que tudo começou. Depois começaram a vir, então, veio esse outro movimento da imigração, primeiro alemã, depois italiana, né? Muitos poloneses. E aí, essa cultura estava instaurada e eles
aderiram ao hábito, né? Tanto é que eu digo sempre, poxa, se os italianos que aqui chegaram aderiram ao hábito do chimarrão, por que o italiano que mora lá, por exemplo, não pode aderir? E tanto é verdade que pode aderir que tem já entidades que promovem o chimarrão em outros países, né? Tem o Clube do Mate, que é do Brasil, já com sede na Itália, como se fosse uma filial italiana. Já tem famosos em função do futebol, modelos, né? Pessoas do Sul ou da Argentina que levaram essa cultura para o mundo. E o próprio Papa Francisco, então, já está mais conhecido como bebida. E o curioso é, quando as pessoas aderem ao hábito, elas percebem o benefício. Quando você ingere como hábito diário, você percebe um benefício para a sua saúde. E aí é que a pessoa fica viciada, entre aspas, porque é um vício bom, digamos assim. Você percebe coisas muito boas para a saúde, né? E isso que era empírico, né? Que a gente dizia, eu me sinto bem tomando chimarrão. Hoje já tem estudos científicos que comprovam, né? A folha de erva mate é uma das folhas mais completas e complexas da natureza, contendo mais de 150 princípios ativos. Pode-se dizer que é um superalimento, não é? Então, já está comprovado cientificamente o quanto ela faz bem para a saúde. E é mais ou menos isso. Espero que quem nunca consumiu chimarrão comece. Espero ter esclarecido. Porque é interessante, né? Nós que somos aqui do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa tão ligada, tão próxima à nossa cultura, Sim. e é difícil a gente se dar conta, né, muitas vezes, de que a maior parte das pessoas não conhece ou nunca provou, né? Então, é sempre importante explicar um pouco como é que funciona, o que é exatamente, para as pessoas entenderem um pouco mais. E divulgar a cultura, não é? Porque para quem olha de fora acha muito estranho no primeiro momento. E depois que vive a cultura, ou que enxerga a importância, o que está por trás que é um hábito, aí as pessoas se encantam realmente. É muito legal de divulgar. Eu participei de feiras, fiz workshops sobre erva mate no exterior, e aí realmente quando você explica o que está por trás da cuia, digamos assim, realmente as pessoas se encantam e querem passar a consumir. É bem interessante a experiência, assim. Juliana, a gente está chegando ao fim aí do tempo da nossa conversa. Eu vou convidar a Alessandra Fraga e a Ana Paula para deixarem uma mensagem e depois, ao final, te convidar para tu inspirar aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo com um pensamento final. Então, Alessandra Fraga. Eu gostaria de te agradecer, Juliana, por tu ter estado aqui com a gente hoje, e o nosso bate-papo foi extremamente inspirador, porque além de a gente ter dicas, assuntos bem atuais, tu falaste de história, falaste de cultura, falaste o quanto é importante, né, o resgate das nossas gerações, nossos avós, bisavós, que eu também sou de origem italiana, e o quanto eles passaram por diversidades, por dificuldades, e transformaram esse estado. Então, isso mostra que, apesar do que estamos vivendo, né, da Covid, como tu falaste muito bem, o brasileiro não tem esse costume de passar dificuldades. Aqui não tem catástrofe, aqui não tem guerra, então a gente não tem essa cultura. Então, acredito que talvez, eu sempre vejo um lado positivo, que a pandemia traga para nós brasileiros, um pouco dessa dificuldade, e com isso a gente enxergue nas outras gerações e na nossa história e na nossa cultura que tudo tem uma solução e que a gente pode crescer e tem muita oportunidade nessa crise, como os colonos, os italianos viram a oportunidade, né? Até os jesuítas, como tu falaste, que souberam ver a grandiosidade do mate, né? E começaram a transformar isso num comércio. Então, tu trouxe cultura, tu trouxe história e mostrando oportunidades para agora, para 2020. Muito obrigada, gratidão. Gratidão, Alessandra. Muito obrigada pelas tuas palavras, viu? Uma honra poder compartilhar um pouquinho da história, da cultura do mate com vocês. E muito feliz em te conhecer. Parabenizo por esse trabalho também. Mas deixa continuar a rodada aí, depois eu falo. Obrigada, Rogério. Juliana, muita gratidão
por ter vindo, por ter trazido o teu conhecimento, por ter conversado com a gente sobre a história do chimarrão, a tua história, toda essa questão da migração, porque eu não sou gaúcha, eu vim conhecer de forma mais aprofundada a partir do momento que eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul e tive mais um contato mais próximo com a cultura, e a gente começa a perceber a importância de estar próxima com as culturas. Eu que sou uma pessoa que ama todas as culturas, eu adoro ouvir as histórias e ver como que essas coisas foram construídas. Isso para mim é muito importante, porque eu sempre tenho comigo que para a gente andar para frente, a gente precisa saber o caminho e aprender com os caminhos que já foram trilhados. E tu trazendo essa questão do chimarrão para a gente, me fez enxergar muitos caminhos. Por exemplo, a cultura do chimarrão está crescendo. Eu sou uma adepta do chimarrão, adoro chimarrão. Por mim, eu tomo chimarrão todos os dias e sou muito feliz assim. Adoro o chimarrão da Chimango, também tá aqui o meu chimarrão. E assim, observando o que tu traz, a gente entra numa sequência lógica. Se a cultura do chimarrão está crescendo, nós temos mais oportunidades de venda, de plantio, já que tu falou que as plantações elas estão curtas ainda e pega poucos lugares, então tem a oportunidade de plantio, de exportação, de trabalhar nesse tipo de atividade. E aí, a partir da plantação e da venda e da cultura de chimarrão, abre muitos campos, porque a construção de cuias, a construção de bombas, a criação de conteúdo sobre a história, sobre o uso, já que ainda está crescendo e as pessoas precisam entender como que funciona o chimarrão, para que serve, seus benefícios. Então, só aqui, nessa conversa, tu trouxe muitas oportunidades das pessoas desenvolverem atividade linkada ao chimarrão. Muita gratidão, espero que a gente possa desenvolver várias outras atividades e que a gente possa absorver cada vez mais conhecimentos e levar as culturas por aí, que as pessoas aceitem mais as culturas ao invés de julgar e ao invés de tentar conhecer mais as culturas. Muita gratidão. Juliana Montanher, diretora da Chimango, indústria de erva mate, de Ilópolis, no Rio Grande do Sul. Por favor, deixe uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aí através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Bom, primeiramente, então, quero agradecer pelo convite, não é? Parabenizar pela iniciativa, sempre vendo os lados que a crise nos traz de oportunidade. Esse momento de nós quatro conectados virou algo muito frequente na crise agora da pandemia, no isolamento, né? Olha, quando a gente iria ter essa oportunidade de estar juntos, conversando, se não fosse esse novo jeito de pensar, né? De compartilhar conteúdo, quanta coisa boa nasceu nas lives, nas entrevistas, no digital. Olha, usar a plataforma digital para coisas realmente interessantes, né? Esse compartilhamento que nem a Ana Paula falou lá no início, o que é uma experiência que uma pessoa já viveu pode atalhar ou resolver o caminho de outras pessoas, né? Então, parabéns pela iniciativa, fico muito grata pela oportunidade de estar aqui falando para um grupo tão seleto, né, seja do Brasil e também do exterior. Tenho muita gratidão pelo convite, muita admiração por vocês também como profissionais e como pessoas. E também dizer que, olha, ver uma pessoa que não é gaúcha tomando chimarrão, sabe aquela coisa que deixa a gente feliz, assim? Porque uma pessoa que não é gaúcha, chimarrão, a gente derrete mesmo, sabe? Seja do Brasil, seja de outro país, quando você vê a pessoa com a cuia na mão e tomando mais chimarrão que alguns gaúchos, né? Eu fico muito feliz. A gente só pode agradecer por ter conseguido tocar o coração de mais uma pessoa, porque o chimarrão tem isso também. Claro que tem o lado comercial, que para a gente é importante, mas tem o lado que não tem preço na vida, né? E conquistar clientes de fora, assim como a Ana Paula, não tem preço. É muito ver um feedback que enche a gente de alegria. A gente fica orgulhoso de ver quem não é gaúcho tomando chimarrão. Não sei porquê, o gaúcho fica feliz, ele se sente assim. Eu me sinto assim, sei que muita gente tem esse sentimento, né? Então, é isso. E com a Alessandra, mais uma vez, agradecer, parabenizar esse teu trabalho, né, das mulheres empresárias. Eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto ainda tem
de conquista pela frente, né, de igualdade, a gente ser todo mundo ser humano, né, nas empresas. Existe ainda, né, a gente acha bastante dificuldade às vezes, né, no mundo mais conservador, né, então eu fico muito feliz em ver iniciativas como essa que promovem igualdade, né, assim, que a mulher tem essa participação, esse respeito, né, somos todos seres humanos, né, parabenizar ao homem que está no meio de 3 mulheres. Tem que ser um grande homem. Então, muito obrigada e fico muito feliz pelo convite, em ter dado a minha colaboração no setor da erva mate. Fico disponível para qualquer informação que seja necessária e encorajar as pessoas, né, a empreender, não importa o setor se está agora com um momento mais de dificuldade, então aproveite para se reinventar, para criar coisas novas, e quem está surfando a onda tendo coisas boas, aproveite para aprimorar ainda mais, porque o bom hoje pode amanhã não estar tão bom. Então, a questão de inovação, profissionalização, ela é válida sempre, né? Quem inovar e quem estiver bem estruturado, bem enraizado, assim, no sentido de consolidar seus valores e seus princípios, tem muito mais chance de sobreviver a qualquer crise. Então, essa seria a mensagem final. Nós conversamos com a Juliana Montanher, diretora da Chimango Indústria de Erva Mate. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado, Juliana. Até logo. Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Ah.